41, o salmo tão conhecido de todos nós, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vamos orar, Pai. É a tua palavra que foi lida, ela é poderosa, ela transforma, ela nos muda. Faz isto em nós nesta manhã, aquilo que é necessário ser mudado, transformado, tenha liberdade para fazer isto em nós, e usa a tua palavra em nome de Jesus, amém e amém. Para entrar dentro do contexto que eu queria falar, eu falei sobre o esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico. Tem pessoas que eles não conseguem compreender o que Deus está nos ensinando, mas Deus nos ensina para o lugar que não é físico, apontando o lugar físico. O esconderijo seu, que seria do natural, o esconderijo que seria do Altíssimo no físico, para você, a sua casa. Nesse lugar onde você mora, é o lugar da sua proteção. Essa noite fez muito frio em algumas regiões aqui em Betim, e lá na sua casa, com certeza que você não sentiu frio. Você fechou as janelas, deitou naquela cama gostosa, jogou o cobertor em cima e dormiu o sono do justo. Esse é um esconderijo seu, esse é o esconderijo de Deus na área física para você. Daqui a pouquinho você vai retornar para a sua casa, e lá na sua casa você vai fazer um lanchinho, você vai fazer o seu almoço, você vai tomar a sua água geladinha. Aquele é o lugar de refrigério para você, aonde você se alimenta, aonde você tem segurança. Aquele lugar você fecha a porta, fecha o portão, e ali tem uma segurança para você. Esse é o lugar físico que Deus estabelece. Próximo desse lugar físico tem um lugar espiritual. Você olha para o lugar físico e compreende o espiritual. Deus está dizendo a mesma coisa. No meu esconderijo, no meu lugar que eu tenho para você, para a sua alma, é o lugar onde eu trago para você segurança, aonde eu trago paz, aonde eu trago conforto, aonde eu trago esperança, aonde eu alimento você, é no lugar de segurança, é no meu esconderijo. No esconderijo do Senhor a sua fé é lapidada. No esconderijo do Senhor, o Senhor está edificando em você uma casa espiritual. A sua casa tipifica a casa espiritual, aonde você protege. Aí eu estava dizendo que na minha casa, aonde eu estou com os meus filhos e a minha esposa, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde nós estamos vivendo anos e anos juntos. Lá nós somos lapidados um pelo outro, lá nós aprendemos a educação natural das coisas dentro de casa. Eu disse assim: olha, na minha casa, eu recebo quem eu quero. As pessoas podem passar lá na minha casa. Ontem a Issa fez um churrasco lá em casa à noite dos solteiros. Alguns coleguinhas dela foi para os solteiros, né? Quem não está namorando foi lá fazer um churrasco lá em casa. Recebi lá em casa. Só que os solteiros que passaram lá em casa não fazem parte da herança dos meus filhos. Comeram em casa, festejaram, alguns dormiram lá em casa, mas não fazem parte da herança dos meus filhos. Eu preciso entender também que dentro da casa do Pai, entendeu? Dentro dessa casa do Pai tem gente que passa por lá. Ele tem um lugar de paz, um lugar onde Deus faz prosperar, onde Deus derrama da sua graça, um lugar onde muitas pessoas chegam, mas quem é herdeiro daquela herança do Pai, só os filhos autênticos.
Só os filhos autênticos. E os filhos autênticos, o pai confia neles. Aí eu até disse, brincando, e isso é um fato, que eu não sabia, que eu estava saindo para fazer uma visita, eu e Márcia à noite, deixando os meninos em casa, por volta do horário, antes do horário da janta. Aí o Misael virou para mim e falou: pai, eu posso comprar comida? Eu falei: você tem dinheiro para pagar aí? Não. Como que você vai pagar? Lá no iFood o seu cartão está cadastrado lá. Aí eu entendi: o quê? Como que é o negócio? Lá eu já cadastrei, pai. O Misael tem a senha do meu cartão e a liberdade dentro do que eu dou para ele, para usar o meu cartão. É a mesma coisa que o pai faz para os filhos. Nesse lugar de segurança, o pai já liberou para você a senha do cartão dele. Amém? Quando o Misael casar, tchau, Misael, tem senha mais para você não, se vira nos 30. Pode casar antes do 30, tá, filho? Mas quando nós pensamos dentro desse contexto, o problema não está com o pai é amoroso, o pai é presente, o pai ama você, o pai todos os dias está convidando você para estar debaixo da cobertura dele. O pai todos os dias está dizendo: arrependa-te, arrependa-te, olha onde você caiu, volte às primeiras obras, volte para o conselho do pai, volte para a proteção do pai, volte a viver ao lado do pai. O pai está dizendo para mim e para você: ei, você é herdeiro. Por isso que aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 16, Romanos 8, 16, e lembre-se, nós estamos lendo toda a Bíblia, desde o dia 1º de junho a 31 de dezembro, nós vamos ler toda a Bíblia. Romanos 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, como que eu vou saber que eu sou filho de Deus? Você vai saber. Quem tem dúvida que não é filho de Deus, precisa hoje sair daqui com essa convicção que você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus fala comigo, no meu homem interior, que eu sou filho de Deus. E quem sabe que é filho de Deus, não anda fora dos conselhos de Deus, não anda fora da proteção de Deus, não anda fora do esconderijo de Deus, porque lá no esconderijo de Deus, Deus protege os seus. Eu duvido no mundo natural, que alguém que invada uma casa de um pai, e quer lá roubar os seus filhos, e o pai vai ficar lá: pode levar. Quebra nele o pau. O pai pula na frente para defender a sua prole. Da mesma forma, o pai, para proteger você, ele falou assim: vai doer em mim, mas eu vou enviar o meu filho amado Jesus de Nazaré. Ele vai morrer naquela cruz, para que milhares de filhos não morram a morte que ele sofreu na cruz. Quando o Espírito Santo de Deus fala comigo que eu sou filho de Deus, eu tenho a certeza de quem eu sou, eu tenho a certeza que eu sou herdeiro, eu tenho a certeza que Ele está comigo, eu tenho a certeza que Ele me protege, eu tenho a certeza que Ele me limpa, eu tenho a certeza que Ele me corrige, eu tenho certeza quando o meu lombo está quente pelas varas que Ele tem me dado nas minhas costas, é por amor a mim, e não por castigo, e não por me maltratar e me humilhar, mas para me edificar. Eu sei quem é o meu pai, agora eu preciso ter postura de filho. E aí, quando eu olho, meus amados irmãos, Jesus conta uma parábola, 3 parábolas que são a mesma parábola. Quando você vem aqui comigo em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas, que é sequência uma da outra. Jesus fala assim, em Lucas capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir,
E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus começa então a contar três parábolas dentro de uma. Ele fala assim: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha aqui a parábola de Jesus. Ele está dizendo de uma ovelha perdida. Ele está dizendo de uma ovelha que agora não segue o seu pastor. Ele está dizendo de uma ovelha que está embrenhada no mundo perverso. Ele está dizendo de uma ovelha que está embrenhada em pecados. A Bíblia fala aqui, Jesus contando para os fariseus e para os seus ouvintes essa parábola, dizendo: o pai, o pastor das ovelhas, ele vai lá no meio do deserto, ele vai atrás da ovelha até achá-la. Meus amados irmãos, o que eu compreendo? Tem muitas ovelhas que ainda não sabem quem é o seu pastor, e estão perdidas nesse mundo. Mas o pai, ele diz que ele vai lá, e de uma maneira poderosa ele encontra a ovelha. Ele encontra a ovelha através de pessoas. Ele encontra os perdidos através de você. Ele encontra os perdidos através de uns sonhos, de visões, de uma palavra, de uma canção, de uma mensagem pregada. Ele encontra o perdido porque ele vai atrás do perdido. Ele corre atrás do perdido, ele procura o perdido, ele vai achar o perdido. De uma maneira e outra, a ovelha dele perdida, que não sabe quem é o pai vai trazê-la para o aprisco. O seu caso foi como este. Talvez você estava perdido, embriagado nas drogas, na prostituição, distante, ou mesmo sem nenhuma referência de vida. Um dia, o pai te encontrou e te trouxe para o aprisco. O pai te encontrou lá no lamaçal do pecado. O pai foi lá e pisou lá no deserto, suou, procurou e te trouxe de volta para o lugar que você precisa estar, conforme o desejo dele. A segunda parábola que o texto diz aqui, a sequência, fala da dracma perdida. A dracma era uma moedinha. Fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha a parábola de Jesus falando do perdido dentro de casa. Jesus fala da primeira parábola do perdido do lado de fora, que ele vai atrás, que ele procura para trazer para o lado de dentro. Jesus agora fala da dracma perdida dentro de casa, e que diligentemente ele procura a pessoa perdida dentro de casa. Talvez o irmão que está aí há anos dentro da igreja, e por causa da pandemia, por causa do pecado, por causa da influência, por causa de tantas coisas, você se perdeu dentro da igreja.
se encontra frio, indiferente, você não tem uma reação para ler a Bíblia, para orar, para cantar um louvor, não tem uma reação para evangelizar, ajudar o pai a ir atrás da ovelha perdida, e você está frio espiritualmente, sofrendo a consequência do pecado, mas o pai está dizendo: eu estou procurando você dentro de casa. Eu estou atrás de você diligentemente, eu estou dando sonhos para você, eu estou tocando em você, eu te trago para uma reunião como esta, eu toco no seu coração através de um cântico. Você é meu, você está dentro da minha casa, e eu não abro mão de você. E as duas parábolas, ou as três parábolas, vai falar de festa. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Quando o pecador se arrepende, reúne as amigas, a mulher que perdeu a dracma para festejar. Meu amado irmão, a igreja se alegra com a sua vitória. A igreja se alegra com o seu crescimento espiritual. A igreja se alegra com você. E a última parábola que Jesus conta é do filho pródigo, que todos nós conhecemos. O mais moço, cheio de si, diz para o pai: pai, eu não quero estar debaixo da sua autoridade mais não, eu não quero estar debaixo do seu governo mais não, eu quero a parte que me cabe da herança. O pai nem morto era. Eu quero a parte da minha herança, eu vou embora, eu vou curtir a vida, eu vou lá para o mundo, eu vou lá curtir a minha vida adoidado. Essa que me chama mais atenção também. É a única vez que o pai não vai atrás da ovelha. É quando o filho quer sair da casa, o pai não vai atrás. O pai não vai atrás. O pai fica esperando o filho voltar. A Bíblia fala da ovelha perdida. O pai vai atrás da ovelha perdida porque não conhece o pai. A dracma que está dentro da igreja, dentro desse lugar de proteção, desse lugar de crescimento, desse lugar para sermos lapidados uns pelos outros, nesse lugar que nós somos edificados, nesse lugar o Pai está procurando lugar no nosso coração para nos achar, para que novamente venhamos trazer alegria aos céus. Mas o filho que resolve sair, o pai não vai atrás. Ele quis sair, que ele se vire para lá, quebre a cara para lá. Quem sabe que ele volta um dia novamente para casa. Aí tem que voltar com os próprios passos. A ovelha perdida traz no colo. A dracma perdida diligentemente acende a candeia, a lanterna. Vão procurar, vão varrer a casa, vão tirar os móveis do lugar, vão matar do irmão, vão amar o irmão, vão orar por ele, vão fazer uma visita, vão guerrear por ele, vão fazer um jejum por ele, vão fazer isso, vão encontrar esse irmão, vão festejar com ele. O milagre vai acontecer. Mas aquele que sai para o lado de fora, o pai fica para o lado de dentro. Por isso que nós estamos falando esses dias do esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo tem a proteção do Altíssimo. Quem sai do esconderijo do Altíssimo está debaixo dos ataques infernais. O filho pródigo achou que daria conta de sua própria vida, gastou tudo que tinha, desejou comer a comida de porcos. Nem a comida de porcos ele podia comer. Foi a boca rota, quebrou a cara e volta arrependido. Aí a festa novamente. O filho vem, o pai levanta, vai e abraça o filho e retorna o filho ao lugar onde que ele nunca deveria ter saído, que é o lugar de honra. Então a questão aqui não está com o pai, a questão está com o filho. O seu filho pode dar na telha: eu vou embora, não tem o que você fazer, ele vai embora. E se ele quebrar a cara, não tem como você fazer, vai embora. O que você vai fazer? Mas se ele quebrar a cara, você vai estar de braços abertos para receber o seu filho. Assim são as coisas naturais, assim também são as espirituais. A decisão é nossa. A decisão é sua. As suas escolhas dizem quem você é hoje
e aponta o que você será no dia de amanhã. O que você faz hoje está dizendo muito bem para você mesmo, para os seus familiares e para Deus, o caráter que você tem. A Bíblia está dizendo para mim e para você: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Faça aquilo que Jesus tem te ensinado a fazer. Ande nos passos de Jesus. E aí você está debaixo dessa cobertura que só Deus pode nos dar. Amém, meus amados irmãos? Só o Pai pode nos dar. Quando você abre a sua Bíblia aqui comigo em 1 Pedro, eu vou ter que terminar por causa do nosso horário para cumprir nosso compromisso, porque nós vamos ter a ceia daqui a pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 22 diz assim, eu estou lendo a 2 Pedro, né? Ninguém me avisou, né? 1 Pedro, mas o texto está vendo que casa, a Bíblia é maravilhosa. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem está debaixo dessa cobertura, ele foi regenerado. Não há lugar na sua vida mais para o pecado. Ah, pastor, eu não consigo largar o pecado. É por duas coisas: falta de vergonha na cara, ou por ser mau caráter. Não tem um caráter de Cristo, então não tem um caráter de Cristo. A decisão é nossa. A decisão é nossa. A Bíblia fala que nós fomos regenerados, fomos purificados, fomos transformados. O Senhor foi atrás de você lá no meio do pecado e te trouxe nos braços para o seu reino. Então eu não tenho motivo de estar aqui dentro da casa do Pai, no esconderijo do Pai, de mal um do outro. Eu não tenho motivo de estar na casa do Pai bicudo. Eu não tenho motivo de estar na casa do Pai indiferente às necessidades de que o Pai está pedindo. Eu tenho que ser conforme o Pai quer. Aí se a pessoa fala, eu vou embora, o Pai fala, beijinho, pode ir, eu te espero lá na porta um dia. Você vai voltar todo moído, porque você saiu debaixo da cobertura do Pai. Aí tem um porém, meus amados irmãos. Aquele que conheceu a verdade, experimentou dos dons espirituais, da graça, da maravilhosa graça de Jesus, e que foi um instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo na vida de outras pessoas. Ele quer sair dessa proteção. Sabe quem vai te esperar lá fora para te arrebentar? Você já sabe quem que é. Então o Pai está dizendo assim: se você estiver dentro da casa frio, eu quero te aquecer. Eu quero transformar o seu interior. Eu vou procurar, eu vou fazer de tudo para você crescer novamente, ser fervoroso novamente. Mas se você for embora, a responsabilidade é sua. Há uma semente incorruptível dentro de você.
é a palavra de Deus que dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.